Em 2026, a empresa que acha que a reforma tributária ainda está longe de acontecer vai se surpreender com uma notificação do próprio sistema fiscal. Eu estava aqui agora há pouco, justamente conversando com um cliente sobre o planejamento e as adaptações que precisam ser feitas desde logo em 2026, porque a reforma tributária exigirá também uma reforma na filosofia empresarial, na maneira de fazer negócio, na maneira de pensar o seu negócio. Para a gente lembrar aqui, a Lei Complementar 214 de 2025 instituiu o IBS e a CBS, é uma norma vigente com obrigações que estão já valendo para este ano de 2026. Para entender o que mudou, é preciso compreender que nós estamos diante de uma ruptura constitucional com o modelo anterior. O Brasil agora vai passar a ter um IVA dual e extinguir os tributos que nós estávamos acostumados, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS. Tudo isso acabou. Ninguém vai sentir falta, é claro, desses tributos extintos, mas todos nós precisamos estar familiarizados com os tributos novos. Quer um exemplo de mudança atual? O Comitê Gestor do IBS já está publicando resoluções e existem muitos estudos em andamento quanto a vários temas, inclusive as alíquotas de referência. Tudo isso já está acontecendo. Há muito mais ainda por vir, é claro, especialmente sobre regimes específicos, mas é inegável, pessoal, que a estrutura da tributação está definida e está em vigor. O IBS é um imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados e municípios. A CBS é o imposto barra contribuição de competência federal. Eles são tributos distintos, com alíquotas diferentes, legislados também de maneira separada, mas que vão incidir sobre uma mesma base de cálculo teórica. E desde já em 2026, as notas fiscais já precisam estar preparadas para essas mudanças, já são alterações em vigor, os modelos já são obrigatórios, já existem mudanças que precisam ser implementadas ainda agora, todos sabem, as notas já trazem essas alterações. Mas o que muitas empresas estão subestimando é que a adaptação não é só contábil, é também de técnica e de filosofia empresarial. O software emissor de nota fiscal ele precisa das atualizações homologadas, tudo isso é verdade, e há toda uma carga de obrigações ditas acessórias, mas é fundamental que a empresa se atualize também quanto à maneira de fazer negócios. Se você é uma indústria ou um varejista, por exemplo, você precisa estar absolutamente atento ao split payment e não basta conhecer o conceito. Você vai ter que adaptar contratos com fornecedores, fazer reprogramação financeira, renegociar antecipação de recebíveis ou mesmo alterar os seus contratos de crédito bancário. Tudo isso precisa ser pensado e organizado desde já. E por que isso? Porque o split payment é uma metodologia de cobrança tributária que altera completamente a dinâmica atual em que a empresa recebe o valor cheio e só depois repassa para o fisco o montante do tributo. Agora não, o tributo ficará retido no momento da liquidação da operação financeira. Quando o comprador pagar, já vai haver uma retenção do tributo para o Estado, para o município, para a União. Ou seja, a empresa vai receber o valor líquido, já descontado o tributo. Ela não retém o dinheiro do imposto por 30, 60 dias até a data do vencimento. Esse chamado float tributário, esse intervalo entre o fato gerador e o recolhimento efetivo, ele vai acabar, deixa de existir e essas operações com split payment já vão importar numa antecipação do pagamento do tributo. Em termos práticos, portanto, o gestor financeiro ele precisa estar preparado para isso, o administrador, o dono da empresa, você precisa saber que essas alterações se iniciam rapidamente e os teus contratos precisam estar adaptados a essa nova realidade. O que a empresa tem que fazer agora, então? Ela tem que mapear o sistema emissor de notas fiscais, conversar com o assessor tributário sobre essas apurações, essa maneira de fazer negócio, revisar o seu modelo de projeção de caixa, considerando o split payment, renegociar contratos com fornecedores, com clientes e com instituições bancárias. Tudo isso precisa ser feito desde já. Meu nome é Alexander Leite, eu sou um advogado com mais de 35 mil horas dedicadas à advocacia, atuo nas áreas tributária e empresarial, especialmente aqui no STJ e no Supremo, em Brasília. Se você gostou desse conteúdo, dá um like e me segue para mais informações como essas.